comecei a maquiagem, batom e tudo mais, vim conversar um pouquinho com vocês. Vim gravar um vlog que a minha amiga Vitória me pediu aqui pra gravar, falando um pouco sobre como foi todo esse meu processo com a depressão, como é e como começou e tudo mais. Eu gravei uma live com Menina Oli, tá certo? Vou deixar aqui na descrição do vídeo. A live é interessante dar uma olhada porque na live eu interajo, né? Então, assim, com perguntas. Então, pode ter perguntas que sejam do seu interesse. Então, dá lá uma olhadinha também na live da Oli, que foi maravilhoso ter participado. Mas eu achei muito relevante deixar isso aqui registrado também aqui no meu canal. De como é essa questão da depressão, crochê na minha vida. Vou resumir a história, que é para o vídeo não ficar muito longo. Há 4 anos atrás, exatamente há 4 anos atrás, eu fui diagnosticada com a depressão. Né? Inicialmente foi muito difícil de aceitar e ainda é uma aceitação muito difícil, porque é uma doença muito estigmatizada. Então, como é uma doença muito estigmatizada, você pensa, se você vai para o psiquiatra, você é louco. Se você toma remédio, você vai ficar viciado em remédio, né? Tem muitos estigmas, muitos preconceitos com relação à depressão. Eu sempre tive ansiedade, né? E os meus diagnósticos são de ansiedade generalizada, síndrome do pânico e depressão, tá? E é algo muito misto, né? Como o meu médico disse, é algo muito misto que vai acontecendo e sendo um ciclo que vai... um desencadeia o outro. Mais ou menos assim que funciona. Inicialmente, né? Eu estava muito... Eu acho muito importante falar isso, né? Que eu sempre fui muito envolvida com as coisas da igreja, né? Eu sou católica e eu sempre fui muito envolvida com as coisas da igreja, até então. E eu era uma pessoa de missão, que pregava a palavra de Deus. E eu estava nesse momento, né, de muitas missões, muitas pregações, pregando bastante. E aí, quando foi num dado momento, eu decidi parar um pouco com as missões e ter uma missão própria, sem precisar estar viajando tanto. Então, o que a gente chama de comunidade. Então, eu tinha uma comunidade, né, que nós vivíamos no mesmo carisma. E também fazíamos algumas missões, mas aí eu já conseguia, né, passar as missões para os membros da comunidade. Acho que começamos muito errado, essa questão da comunidade e tudo mais, e foi no momento que eu estava muito fragilizada também, com a mente muito fragilizada, e foi aí que tudo começou a piorar. Né? A comunidade trouxe alguns problemas, né, que não vale a pena a gente mencionar, e a gente trouxe alguns problemas para nós, e esses problemas foram me deixando muito acuada, né? Essa é a palavra. Então, de uma pessoa muito autônoma e muito... Como é que eu posso dizer? De uma pessoa muito autônoma e uma pessoa muito livre, eu me tornei uma pessoa muito dependente e uma pessoa muito fechada. Eu sempre fui uma pessoa muito aberta e muito livre para falar de tudo que eu pensava e sobre tudo que eu pensava, então eu nunca fui. Mas depois desses acontecimentos, né, nessa comunidade, aconteceu isso, né, trouxe para mim isso. E aí foi só piorando. Foi só piorando, e cada vez mais fechada, e aí nós resolvemos ir ao médico, né? E ele trouxe esse diagnóstico que foi, assim, terrível pra mim. Eu não queria tomar medicação, mas tive que tomar. Porque, como eu digo na live, né, é uma dor que você não sabe explicar de onde vem, e a dor é física, você sente mesmo, tipo uma angústia que você sente que você não sabe de onde vem, você não sabe por que vem, você não sabe por que você está sentindo aquilo, você só sabe que aquilo está em você e que você não é nada daquilo. E eu lembro que muitas das vezes tudo que eu queria era ter a minha vida de volta, né? Ser aquela pessoa que eu era, autônoma, de conseguir falar, porque foi algo que
me marcou tanto essas coisas, né? Porque a depressão, ela é uma doença hormonal, né? É uma baixa dos seus hormônios bons, dos seus hormônios que te faz se sentir bem. E o acúmulo de tanta coisa, que não foi só o acúmulo das coisas das pessoas, porque ainda tem isso, mas o acúmulo de tanta coisa que eu vivi no meu passado, do que eu vivi e do que eu estava vivendo naquele momento, né? Parece que foi uma bomba que explodiu em cima de mim e tirou meu chão, sabe? Então, muitas coisas explodiram e tirou meu chão. E eu carregava peso dos outros, o que contribuía para eu ficar pior. E foi uma espiral tão grande que eu não conseguia resolver isso. Eu não conseguia sair disso. Então, por que eu falei essa questão da igreja? Para dizer que depressão não é falta de fé. Depressão é uma doença. Né? E uma doença que você precisa ter muita fé para não fazer besteira. Entendeu? Você precisa ter muita fé e tem muita gente que está se segurando na vida por causa da fé que tem em Deus, mesmo com depressão. Então, a depressão não tem nada a ver com momentos ruins. Às vezes está tudo muito bem e você tem uma crise de depressão, né? São muitos aspectos a serem avaliados e, como eu disse, muitos estigmas e muito preconceito em cima desta doença, que é grave e que qualquer palavra e qualquer falta de apoio que você possa vir a falar ao outro pode desencadear na morte do outro. Enfim. Então, na minha vida foi assim, né, que eu descobri a depressão. Foi depois de ter liderado, né, pessoas sem estar com o psicológico pronto, porque antes disso eu já vinha guardando muita coisa, eu já vinha trazendo coisas que, entendeu? Eu já não estava bem psicologicamente, eu já estava muito fragilizada, não era, eu já estava bem cansada, essa é a verdade. E tá passando um carro de alguma coisa, peraí. E eu já estava bem fragilizada. Isso já vem bem de pequena, na verdade, bem nova, já sofria de ansiedade, bem nova, já tinha compulsão alimentar. Então, só foi uma bomba que estava prestes a estourar e estourou, entendeu? E as outras coisas, né, como comunidade, problema com pessoas da comunidade, problemas com padres e etc., só veio piorar a situação, porque já não estava boa, né? Então, mas, mesmo assim, né, a gente tem que viver e sobreviver. Graças a Deus, ao tratamento que eu fiz, eu sobrevivi e estou sobrevivendo, né? Se eu estou curada, não estou, porque eu acredito que a depressão é uma doença que só Deus pode curar. E que você tem momentos, eu tenho momentos que eu tô muito bem, principalmente depois que eu tive meu menino, porque eu acredito que deu uma estabilizada nos hormônios, então eu tenho muito, assim, ainda pânico e ansiedade. A depressão são episódios, assim, raríssimos que acontecem uma vez no mês, quando eu tô próximo de menstruar, por causa dos hormônios. Eu tenho muito problema com insônia ainda, né? E tomo medicamento para dormir, sim, tomo. E eu vejo muita gente dizer isso, né? E eu sei que muitas vezes não é por mal, mas isso é um preconceito que precisa ser quebrado, porque isso é grave. Como eu falei na live, naquele dia da live que eu gravei, eu tinha ficado 24 horas sem dormir. Teve gente na live relatando que já ficou uma semana sem dormir. E você que não tem essa doença pode não acreditar, mas eu acredito, porque isso é muito possível. Eu já fiquei 3 dias sem dormir. E é desesperador. Por quê? Junta a dor que você sente com a incapacidade que você sente, porque você se sente tão incapaz de fazer algo tão básico, tão bobo, como, por exemplo, dormir. E eu sei que as pessoas têm muito boa intenção quando dizem assim,
reze, ore, mas gente, não é só isso. Você não vai chegar para uma pessoa, porque olhe, câncer, por exemplo, câncer é uma doença que é tratada com quimioterapia, que faz muito mal. A quimioterapia faz muito mal para o corpo de uma pessoa que tem câncer, mas é um mal que vem para um bem. No meu caso, nós procuramos um psiquiatra que ele tem intenção de desmamar a medicação. Então é aquela coisa, a gente começa com a dosagem máxima e vai diminuindo a dosagem. Gente, não é um bicho de 7 cabeças, não. É algo muito simples. É um diagnóstico que precisa ser tratado. Tem pessoas que ficam viciadas? Tem. Como tem pessoas que ficam viciadas em outra medicação. Como, por exemplo, tem pessoas que precisam tomar morfina para dores horríveis que as pessoas têm e elas se viciam na morfina. Você vai dizer o que para essa pessoa? Mas porque a dor é visível, a pessoa tem que tomar. Agora, a depressão, como é uma dor, né, que você não sabe explicar e que tá dentro aqui da alma, do coração, não sei, eu não sei explicar, aí não precisa tomar, né? Vocês têm que ter muito cuidado com isso. Cuidado quando vocês disserem para alguém assim, não faça isso, não vá no psiquiatra, porque não são todos os psiquiatras que só chegam lá e prescrevem remédio, não. Né? Meu psiquiatra mesmo é maravilhoso, os dois que eu tive, maravilhosos, entendeu? Escutaram a minha história, ouviram quem eu era, ouviram o que eu estava passando para dar o diagnóstico. E não é fácil dar um diagnóstico. Ser um psiquiatra, eu acredito que não seja fácil, porque você trabalha com aquilo que o paciente está te contando. Não tem um exame que você faça psicológico para saber todos os episódios que aquela pessoa teve de crise. Não tem isso, né? O psiquiatra não tem. Como cardiologista, para saber se seu coração tá bom, faz um exame. O psiquiatra não tem esse exame para saber como foi a crise do dia tal. Eu me lembro que eu fui para o hospital para emergência várias vezes, achando que estava infartando. Aí o cardiologista chegou e disse assim para mim: a senhora não tá com algum problema, não? Com alguma preocupação, alguma coisa? Porque a senhora não tá com cara de quem tá infartando? São coisas muito graves, graves. Entendeu? Teve um dia desse, é recente isso, é recente. Acho que tem uns 6 meses, eu acho, que eu fui pro hospital. Entendeu? Tonta, muito tonta, muito tonta, muito tonta. Tonta, com o coração acelerado, angustiado e achando que ia infartar. Cheguei lá, fiz exame, nada. Nada, gente, nada. Porque o problema tava aqui. Dias sem dormir direito. É fácil para você que tem seu sono reguladinho chegar para alguém e dizer: olha, não tome esse remédio não. Entendeu? Mas para quem fica 3 dias, uma semana sem dormir, não é fácil. E quando você diz isso, a mente de uma pessoa com depressão, com ansiedade, essa mente vai buscar fazer o que você está dizendo porque ela quer sobreviver. Porque ela quer ser igual a você, que ela quer dormir sem precisar tomar remédio. Entende? Não é todo mundo que é viciado em remédio, não. Não é todo mundo que toma Rivotril que é viciado em Rivotril, não. Tem muita gente que quer deixar de tomar Rivotril. E não pode. Entende? Existe uma maneira de se enxergar as coisas. E essa maneira é os dois lados. Porque tem os dois lados. Tem o que você sabe e pensa que sabe sobre essa doença. E tem o lado de quem vive a experiência da doença. De quem está sentindo e das pessoas que estão do lado dessa pessoa que está sentindo. Não é fácil. Eu não desejo para ninguém isso. Eu não desejo para ninguém. Às vezes, quando algumas pessoas vinham, né, falar, criticar e dizer alguma coisa a respeito do meu tratamento e alguma coisa, eu ficava dizendo: meu Deus, nunca permita que isso aconteça com essa pessoa, porque minha gente, dói demais. Dói demais. Entendem?
é muito difícil não ter apoio. Como eu disse na live, vou dizer aqui, eu tenho uma equipe de apoio maravilhosa. Vocês veem no vídeo, eu falo muito da minha família, porque eles são maravilhosos. Eles me protegem. Tá em crise, então se junta todos eles para me proteger. Entendeu? Eles não me expõem mais a situações, porque quando você julga alguém, quando você dá o diagnóstico, sem você ser médico, dá um diagnóstico para alguém, dizendo, olha, isso aí é falta de Deus, ou isso aí é falta de... isso aí é preguiça, como muita gente diz. Quando você dá esse diagnóstico a essa pessoa, você tá fadando essa pessoa ao fracasso, você tá dizendo a essa pessoa que ela não tem jeito, sabe por quê? Porque não adianta rezar. Quem é católico sabe o que é um rosário. O rosário são 4 terços, né? Você reza. Cada terço tem 5 mistérios com 10 Ave Marias. Eu rezava o rosário para poder dormir e não dormia. Eu lia para poder dormir e não dormia. Você não tem cabeça para isso. Quando você está no meio de uma crise, você não tem cabeça para isso. E não confundam depressão com tristeza profunda, porque muita gente já teve episódios depressivos. É diferente de quem tem depressão. É diferente de quem tem que conviver todos os dias com isso. Entende? Então, assim, é preciso ter muito cuidado. Muito cuidado. Eu vejo muita gente dizer, eu já tive depressão. Eu já tive depressão. Às vezes as pessoas tiveram episódios e momentos depressivos. Tu já passou 4 anos vivendo essa dor desse episódio depressivo que você teve? Mas eu passo. E ai de mim se não fosse o tratamento. Então, sim, eu sou super pró-tratamento. Acho que você tem que procurar, que você que está me assistindo e tem este problema, tem sim que procurar ajuda médica. Tem sim que procurar um suporte, um apoio. Não quer tomar. Agora, se é de você, olha, Heloíse, eu não quero tomar esses remédios, prefiro os remédios naturais. Parte para o remédio natural. Parte para uma terapia. A terapia ajuda demais, entendeu? Estou aí para voltar para a terapia. Porque terapia ajuda muito. E eu acho que nesse momento que eu estou, onde eu estou muito mais equilibrada, eu preciso mais da terapia do que das medicações. Tá vendo? Chega um momento que você começa a se conhecer e saber que seu corpo não precisa tanto mais daquelas medicações. Entendeu? As medicações deixaram sequela, sim. Né? Uma delas em específico deixou uma sequela que vocês veem muito aqui nos vídeos, que é quando eu tento dizer uma coisa e eu fico bastante tempo pensando. Isso não é, são lapsos que eu tenho de memória. Isso não só acontece nos vídeos, isso acontece em qualquer lugar, em qualquer coisa que eu estou fazendo, em qualquer momento eu tenho lapsos de memória. Isso é sequela de uma medicação que eu tomei, certo? Mas que naquele momento, eu precisava. Mas você ficou com sequela. Mas eu estou viva. Eu não tirei a minha vida. Né? Eu estou viva. Para a glória de Deus. Mas também pela ajuda do tratamento médico. Eu sabia que não ia ser 100%. Vai ter doenças que você pode vir a ter na vida que vai deixar sequelas mesmo. E tá tudo bem. O que não está bem é você não se tratar. É você não se cuidar. É você não tratar de você, de uma doença tão grave como essa. Porque as pessoas acham que você não deve tomar medicação. Porque as pessoas acham que você não deve tomar remédio. Desculpem o barulho, é porque eles estão tentando fazer a criança ficar distraída. Mas eu já tô finalizando. E assim foi na minha vida, gente. Foi assim comigo. É assim que acontece comigo. Eu tenho episódios, eu tenho momentos em que eu tô muito em crise. Até sumo aqui do canal, lá no Instagram, eu dou uma sumida. Então, quando isso acontecer, me compreendam. Eu não quero ser gatilho para outras pessoas, porque às vezes aparece muito ruim e acaba sendo gatilho para pessoas que têm depressão. Então, assim, é isso. Eu deixo aqui, para quem tem depressão, a minha solidariedade. Tô aqui, tô à disposição de vocês. E falar
né, resumidamente, de que o crochê entrou na minha vida, né, como uma terapia alternativa, junto com as medicações, e é hoje o que me salva muito, tá certo? E é hoje que me salva muito. O crochê me salva demais. Eu amo trabalhar com as cores, né? Eu digo que a minha terapia é a terapia das cores e o crochê é uma consequência dela, né? Que eu gosto de ver a composição das cores em pontos. Então, é isso. E eu acho que eu falei demais, mas eu não sei se eu fui muito clara. Se ficou faltando alguma coisa, me perdoem. Mas podem perguntar aí nos comentários. Se quiser conversar, se quiser desabafar, se quiser. Eu não posso fazer muita coisa, não, mas o que eu puder fazer por vocês, eu estou à disposição de vocês. Então, assim, se vocês quiserem conversar e tudo mais, numa forma mais privada, vão lá no meu Instagram, @crocheteria da Lulu, tá certo, minha gente? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E é isso. Beijos. Fui.